E a estratégia de aumentar a presença policial em comunidades cariocas afetadas pelo tráfico é contestada por lideranças locais que defendem a construção conjunta de políticas públicas para proteger os moradores, sem causar uma verdadeira guerra que impeça o acesso a direitos como a educação e saúde. Nós convidamos algumas dessas lideranças para discutir o atual modelo de segurança pública no Rio. E apesar de virem de comunidades diferentes, todos concordam em um ponto: o policiamento por si só está longe de ser a solução para combater a violência. Boa tarde para vocês. Shirley, eu queria saber o seguinte: foi um projeto ousado demais? O que pensa o morador? Eu acho o que ousado é chamar a UPP de uma política pública. Não é à toa que cada vez mais a UPP vem fracassando, na verdade. E ela não fracassa hoje, ela fracassa, né, desde o seu início, não sendo uma política pública, né, sendo um programa com início, meio e fim, não articulando com um conjunto de moradores, né, que moram nesses locais, nas favelas. Quando você não entende que a favela faz parte da cidade, você não reconhece aquele morador como cidadão. Então, se ele não é cidadão, eu não tenho que dialogar com ele. Eles simplesmente tratam a polícia como a única política que vai fazer alguma solução na comunidade e não vai, e não resolve. E a gente fez a campanha O Som da Guerra, que super viralizou pela necessidade de mudar a narrativa para chamar atenção para isso. E aí veio o Pezão e disse que ia mandar mais polícia. Mas, gente, já tem muita polícia aqui, não precisa mais de polícia, meu Deus. Não vamos cometer os mesmos erros, só a polícia não dá conta. Eu acho que é da Síria, Afeganistão. Afeganistão. Se eu disser que é no Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro... Gente... Ok, I'm surprised. William, o AfroReg tem um trabalho muito grande com os jovens, né? Em comunidades, em várias comunidades do Rio de Janeiro. Qual é o ponto de vista desses jovens em relação à questão da segurança pública? Ele encara a polícia como um inimigo dele, porque é a única política pública que o governo traz para as comunidades do Rio de Janeiro e é uma política pública que é de opressão. Vocês se sentem contemplados quando a imprensa faz a cobertura, por exemplo, da questão da segurança pública? A imprensa brasileira tem ajudado a construir esse tipo de reação cada vez mais violenta, sem diálogo, né, com o morador de favela. Sempre que sai na notícia, mesmo que um jovem não tenha envolvimento com o tráfico, ele já é um envolvido com o tráfico. A polícia também precisa se desconstruir em relação do que é esse morador, e a mídia tem um papel fundamental nisso. A imprensa só cobre a favela como reduto de pobreza e de tiro. E, gente, tem um bistrô dentro do Complexo do Alemão, tem uma cerveja do Complexo do Alemão. Por exemplo, o morador do Complexo do Alemão, o projeto dele inspirou um documentário que ganhou o Festival de Tribeca em Nova York. A grande imprensa não sabe disso porque ele é morador do Complexo do Alemão. Vocês concordam comigo que a gente tem um problema gravíssimo no Brasil, que é o homicídio, principalmente de jovens negros, não é, William? Sim, de jovens negros. E também quando a gente fala também da mídia, a gente também tem que abordar também principalmente os programas policiais, né? Que são um braço forte de incitação ao ódio a essa população de favela. E quando você entra também na questão de jovens negros, você vê que isso é uma questão histórica, né? E eles já carregam esse racismo com a morte pelo Estado, né? E também por esses programas de televisão, que acabam colocando estereótipo nesses jovens. 30 mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil. 77% são negros. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro tem solução através do diálogo com as comunidades? Que tipo de solução? Como seria isso? Esses moradores, o pessoal do Alemão, né, da Maré e de várias outras favelas estavam buscando diálogo. O problema é que esse diálogo não se efetivou. Não adianta nada de o governo querer chegar e conversar com um cara que é formado nisso, que é formado nisso, naquilo e tal. Não, tem que conversar com a liderança local. E também, a partir do princípio político, a gente tem que pensar em políticas a longo prazo. Um foco direto e reto na educação, na cultura, no acesso a essas coisas básicas que esses jovens precisam. O Brasil conhece a sua própria periferia? Não conhece e não admitem. Não reconhecem, exatamente. Não admitem, porque assim, se acontecesse a mesma quantidade de morte que aconteceu até agora no Complexo Alemão, na zona sul do Rio de Janeiro, com certeza a cidade tinha parado. Então é uma normalidade da violência. A Maré tem quase 140 mil habitantes. Se todo mundo fosse envolvido diretamente e indiretamente com o tráfico, o Rio de Janeiro estaria em caos.
Por que pessoas como vocês ficam lá lutando pela comunidade? O que te motiva todos os dias a lutar? Eu acho que é a ausência de alguém vir lutar pela gente, né? Porque se a gente sair, acaba. Eu entendo que eu tenho que continuar essa luta, passando esse bastão também para a juventude, para que eles possam continuar lutando pelos direitos plenos nas favelas. É um dever moral meu continuar levantando essa bandeira, falando sobre as pessoas que deram certo, as pessoas que não deram certo por falta de oportunidade. Então acho que é um dever que eu tenho e eu quero continuar com esse dever para sempre. Eu quero muito agradecer essa conversa com vocês. Agradeço. Obrigada. Erga a cabeça e siga em frente, não somos diferentes, vamos lá. No Facebook você encontra uma versão mais longa dessa conversa para conhecer melhor a realidade enfrentada pelos moradores das comunidades e as propostas deles para essas questões. O endereço é facebook.com/repórterbrasil na rede.